Agradecemos a todos que têm estado conosco, cada dia, né, a cada semana, Senhor, de Deus. Vamos fazer uma oração para que Deus seja nosso Deus e Pai, seja conosco, e nos momentos que se segue a estudar a Tua palavra. E nessas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema da semana é a luz brilha na escuridão. E essa escuridão nós vamos entender que é uma questão bem séria. Desde o pecado, nós vivemos em escuridão. E a Bíblia nos diz em João 12:35, Jesus mesmo nos responde. Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com você. Anda enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, existe o risco de nós sermos surpreendidos pelas trevas. Então, nós temos que andar à luz. E a Bíblia nos diz quem é a luz. Que luz é essa? Não é Lúcifer, né? Uns pensam, né? Lúcifer também significa portador de luz, mas ele é portador da luz, né? Que leva para a perdição. Então, Jesus está nos falando da verdadeira luz, do verdadeiro conhecimento. João 12:36 diz: enquanto tendes luz, credes na luz. Quem é essa luz? É o próprio Jesus, o próprio ser divino, o próprio Deus. Então, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Então, para ser filho, nós temos que crer. E temos que manter a luz sobre nós. Estas coisas disse Jesus e retirando-se, escondeu deles. Jesus novamente nos diz aqui em João 9:5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus mostra a importância de nós buscarmos a luz. Isaías 9:2 diz, o povo que andava em trevas. Quem é esse povo? Todos nós, a raça humana. Viu grande luz. Quem é essa grande luz? Jesus. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Que região é essa? A sombra da morte. Todos nós estamos fadados à morte. Tanto essa morte que todos morrem, como também a morte eterna. A morte eterna só não vem para nós se nós aceitarmos e seguirmos o caminho que Deus quer que nós sigamos. Salmos 119, versículo 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, lâmpada e luz para o meu caminho. Então, a luz que Jesus quer que nós sigamos é o próprio Jesus. E, por outro lado, também é a revelação da palavra de Deus, que é a Bíblia que nós conhecemos. Porque ela é lâmpada e é luz para o nosso caminho. João 3:20 diz, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Então, ao conhecer Jesus, ao conhecer a palavra de Deus, nós vamos conhecer o quê? O bem. E se você tomar a decisão de rejeitar a palavra de Deus, rejeitar Jesus, você vai o quê? Você vai fazer o mal e vai odiar a luz, vai odiar tanto a palavra de Deus como a Jesus. E essa pessoa diz que ela não vem para a luz porque as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas em algum momento elas vão passar por avaliação e serão reprovadas. Isaías 5:20 diz que nós temos que ser muito cuidado, e isso está muito atual para os dias de hoje. Diz aqui, ai dos que ao mal chamam bem. Hoje, e está na Bíblia, as pessoas condenam. Que não está na Bíblia, as pessoas dizem que eles estão sempre querendo apoiar. Então, ai dos que mal chamam bem, e ao bem, que é a palavra de Deus, que é a verdade, chamam de mal. O que fazem das trevas luz. Vejam, as coisas que são trevas, que são caminho errado, eles querem dizer que é luz. E das luzes, que é a palavra de Deus, que é a verdade que Deus nos revela, ele diz que é trevas. Fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, as pessoas hoje está tudo invertido. Sobre família, sobre profissão, né? Sobre o que é liberdade, né? Sobre o que é direito de vir, sobre o que é direito à vida, tudo hoje está, né, invertido. João 8:12 falou-lhes, pois, Jesus outra vez. E Jesus fala para mim e para você hoje, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, se você tomar a decisão, se você ainda está em trevas,
Eu estive em trevas, né, e toda vez que a gente se afasta de Deus, nós vivemos em trevas. Mas eu busco a Deus a cada dia para poder andar aqui na luz. E Jesus é a luz do mundo. Ele diz: "E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida". Você quer isso? Eu espero que você faça essa escolha. Então aceite a Jesus como teu Senhor e Salvador, siga a Ele e a palavra dele, que você não vai andar mais em trevas. Amém? Que bênção é não andar em trevas. João 14, de 6 a 9 diz assim: Jesus diz: "Eu sou o caminho". A original a palavra é caminho mesmo. A verdade também significa o que está escrito, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Jesus disse, porque ele é o Pai também. Ele é nosso Pai também. E ele mesmo diz aqui, ó, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Então Jesus, conhecer Jesus é a mesma coisa que conhecer Deus o Pai. Nós não vemos. E já desde agora o conheceis, Jesus está dizendo. E o tendes visto. Porque ver Jesus é ver o Pai. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então Filipe não tinha entendido. E às vezes nós também, ainda hoje, não entendemos que Jesus é o Pai. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco. Então Jesus às vezes está tanto tempo conosco. E não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai é a figura que representa a divindade, né? O nome Deus Pai é um dos entes da divindade. Mas quem é o Pai? É o Pai, né? Nós conhecemos como Pai. É o Filho, também é nosso Pai. E o Espírito Santo também é. Porque Deus é o nosso Pai. Então Jesus está dizendo: quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes e mostras um erro de pensamento. Jesus está falando. João 8, 43 e 45 diz: porque não entendeis a minha linguagem. Então, às vezes, Jesus está falando algo para nós, a gente não entende. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. É que nós não estamos entendendo a Jesus. E aqui Jesus fala: por não poderdes ouvir a minha palavra, vós tende por pais ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então, a gente tem que ter muito cuidado a quem nós estamos ouvindo. Se nós não estamos conseguindo ouvir a Jesus, entender a vontade dele para a minha vida ou para a sua vida, nós temos que ter cuidado, que quem pode estar nos guiando pode ser o diabo. Mas há solução, há esperança, há esperança, nós podemos ser libertados. Mas aqui Jesus diz, ó, que Satanás, né, o diabo, foi homicida, ou seja, ele é assassino desde o princípio. Homicida é alguém que planeja matar a pessoa de forma inocente, planeja matar um inocente. E ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então Jesus revela que em Satanás, em diabo, não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Então a vida dele é proferir mentira, Satanás. Porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Se a gente está rejeitando a verdade que Deus revelou para nós nas Escrituras. Nós estamos rejeitando essa verdade e, infelizmente, nós estamos sendo guiados pelo pai da mentira. Mas há esperança para mim e para você, se você estiver nesse caminho. Provérbios 23, 23 diz: compre a verdade. Ou seja, tem que comprar. A verdade não é algo dado de graça. Você tem que buscar. Talvez você esteja aqui buscando a verdade. E Deus te colocou aqui para ouvir a verdade. E Jesus está dizendo: compre. Como é que você compra? Com a sua escolha. Escolher a verdade, você está comprando. Compra a verdade, não a vendas. Ou seja, não, depois que você conhece a verdade, não vá se vender por coisa nenhuma. Também compra o que? A sabedoria. A sabedoria só vem se nós buscarmos a Deus. Também a instrução. O que é instrução? É ensinamento. Então, ensinamento é o que nós estamos discutindo aqui. Eu estou no papel, né, de ensinador. E você está aqui sendo instruído. Você está recebendo a doutrina.
E o entendimento. O que é entendimento? É a compreensão da instrução e da verdade que Deus te revela. Então, você tem que comprar isso, você tem que pagar um preço por isso. E graças a Deus, se você está aqui assistindo esse estudo, é porque você está querendo pagar esse preço. Pelo menos eu suponho. Espero que isso seja verdade. João 17,17 diz que se nós, e Jesus fala, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Então, se você quer ser santo, ou seja, separado, de ser guiado por Deus, você tem que buscar a verdade. E que a verdade, Jesus revelou, a tua palavra é a verdade. Então tem que buscar a palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. Aqui também Jesus fala em João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois aos judeus que criam neles. Então, aqueles que creem em Jesus, se você já crê em Jesus, ouça isso que Jesus está falando. Se você não crê ainda, ouça também. Tome sua decisão. E se vós permanecerdes na minha palavra, que é a palavra, é a Bíblia, as Escrituras. Então, a gente tem que permanecer. Não é só conhecer a palavra, conhecer a verdade. A gente tem que permanecer. O que é permanecer? É praticar. É seguir a verdade. Permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, não existe opção de ser discípulo de Jesus sem a palavra dele. E se nós não permanecermos nessa palavra. Jesus disse, se nós somos discípulos, se nós permanecemos na palavra de Deus, nós vamos conhecer o que é a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. E ele diz, conhecendo a verdade, qual é a consequência? A verdade vai te libertar. Imagina, nós seremos libertados. E de quê? Do mal, dos enganos de Satanás, das estratégias que ele tem para contar conosco, né? Nós vamos ser libertados. Temos que ter muito cuidado, que existem lobos vorazes tentando nos devorar. E aqui Paulo fala em Atos 20, 27 a 32, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, Paulo confirma aqui que ele estava ensinando o que Deus tinha enviado. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Aqui é uma mensagem direta para quê? Para os anciãos e os pastores. Então, Deus diz aqui que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vos constituiu, ou seja, ele decidiu te chamar, né? Ou pode ter te chamado ou não. Eu fui chamado, eu sou ancião, para ser, né, cuidar do rebanho. Diz aqui, para apacentardes da igreja de Deus. Apacentar é cuidar. Que ele resgatou com o próprio sangue. Interessante, né? Jesus morre pela raça humana. Aqui também está dizendo que o Espírito Santo também nos comprou com o próprio sangue dele. O Espírito Santo estava envolvido na salvação? Sim. Não existe salvação que Jesus fez. Salvação que Jesus fez, o Pai fez, o Espírito Santo fez. Deus fez. É por isso que aqui está dizendo que o Espírito Santo nos resgatou com seu próprio sangue. E diz, porque eu sei isto, que depois da minha partida, e já houve a partida de Paulo, já se foi há muito tempo, entrarão no meio de vós lobos cruéis, ou seja, lobos tentando matar, destruir. E não vão poupar o rebanho. E hoje a coisa está mais séria ainda. Era séria no passado, hoje é mais ainda. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. O que é coisa perversa? Perversa, sabe o que é no original a palavra perversa? Aquele que é hostil a Deus, aquela pessoa que é hostil a Deus, ou seja, se opõe a Deus. Então, o que é palavras, coisas perversas? Coisas contrárias à Bíblia, contrárias ao que foi revelado. Para atraírem discípulos aos seus filhos. E tem pessoas que seguem essas ideias? Tem. Então, nós vemos multidões seguindo, né? Coisas que Deus é contrário nas Escrituras. E se levantarão homens que falarão essas coisas perversas. Portanto, faça o quê? Vigiar, esteja atento. Lembrando que durante 3 anos, ele diz aqui, não cessei noite e dia de mostrar, ou seja, ensinar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos, né, a Deus a palavra da sua graça. Então, está nos encomendando o quê? A palavra da graça. E nosso Deus, que é o quê? Poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, quem é poderoso para nos edificar, nos transformar? É Deus.
E aqui explica por quê. Segundo Tessalonicenses 2, 7 a 12, diz que vai vir um poder contrário a Deus. Diz que é o mistério da injustiça. Um mistério por quê? Porque está oculto, mas ele já existia desde aquela época. Ele opera. E há somente um que agora o retém até que o do meio seja tirado. Então tinha alguém controlando, né, esse poder, mas no momento esse poder ia ser retirado. E eles iam poder agir. E diz, então será revelado o iníquo. Na palavra iníquo é anomos. Anomos significa aquele que se afasta da lei. Ó. Aquele que é o transgressor da lei. Ou seja, aquele que transgride a lei, mas ensina os outros ainda também a ser transgressor. E diz que a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vencer. Ele vai continuar existindo até a volta de Jesus, esse poder, esse iníquo. A este cuja eficácia é segundo a eficácia de Satanás. Então, Satanás está por detrás desse iníquo, permitindo ele fazer o quê? Coisas com todo o poder, sinais e prodígios de mentiras. Então, eles fazem sinais? Fazem. Eles têm poder? Têm. Eles fazem prodígios? Fazem. Mas é o quê? De mentira. O que é de mentira? Não é que aquilo não acontece, acontece, só que o propósito é te desviar da verdade que está na Bíblia. E com todo engano de justiça para os que perecem. Então as pessoas vão se perder. Satanás está trabalhando dessa forma. E por que eles se perdem? Aqui diz, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. O que é o amor da verdade? É o amor da revelação que Deus deu nas Escrituras. E diz, por isso Deus lhe enviará a operação dele. Então, se você não quer a verdade, Deus permite que venha para você a operação do erro. Quem traz a operação do erro é Satanás. Para que creiam na mentira. Então, as pessoas vão crer em quê? Na mentira. Multidões estão vivendo dessa forma, crendo em várias mentiras, para que sejam julgados todos que não creram a verdade. Antes tiveram prazer no pecado, na iniquidade. Então, muitas pessoas têm prazer no pecado. Então, a operação do erro vai atuar sobre eles. E diz aqui, né, que eles, né, se rejeitam a Deus no final, essas pessoas que não amam a verdade. Eu vou contar algo interessante que ocorreu nos Carvalhais de Manre. Diz que depois, está lá em Gênesis 18, 1 a 3, depois apareceu-lhe o Senhor nos Carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do meu dia. Não está dizendo aqui que apareceu o Senhor, que no original é Deus. Deus apareceu, né, nos Carvalhais de Manre. Interessante. Levantou os olhos, né? Abraão levantou os olhos e aí 3 homens em pé junto a ele. Ou seja, Deus, né? Na verdade é Jesus, antes de ter tornado ser humano, Jesus veio encontrar com quem? Com Abraão. E veio em que forma? Na forma humana. Interessante, né? Então, Deus pode aparecer na forma humana. E ele pode estar em qualquer lugar agora. Se ele andava no passado, ele continua andando hoje. Eu não tenho dúvida. E vendo-os, ocorreu à porta da terra do seu encontro e inclinou-se à terra e disse, meu Senhor, se agora tem achado graça a teus olhos, rogo que não passes teu servo. Então Jesus, o ser divino, pode estar andando em qualquer lugar da face da terra e ainda na forma humana. Então a gente tem que ter muito cuidado como a gente cuida, né, quando a gente recebe alguém que é desconhecido, né, algum, né, estrangeiro, ou a pessoa também, né, que tem alguma dificuldade, esteja buscando, né, uma ajuda, a gente tem que ter muito cuidado. Essa pessoa pode ser mais do que a gente imagina. E diz aqui que Jesus estava com duas pessoas, né? 3 homens, tinha mais 2. Quem eram esses 2? E diz em Gênesis 19, 1. Vieram 2 anjos a Sodoma à tarde. Anjos podem também assumir forma humana. A Bíblia revela aqui. Esses aqui eram anjos de Deus junto com quem? Com Jesus. E se anjos de Deus podem assumir forma humana, demônios também não podem? Pode. Então, por gente que leu sobre a operação daquele iníquo, está lá em Tessalonicenses, que ele vai vir com todo o poder e eficácia de Satanás. Mas ele vem o quê? Na forma humana. Ele vem na forma humana. E aqui confirma, né? Benjamin Creme, que era um ocultista britânico, né? Eu peguei essa matéria em 2006, né? Do Diálogo Universitário, né? Diz que esse Benjamin Creme, ocultista britânico, é enfático em dizer que o senhor Maitreya
ele chama, né, que existe um senhor chamado Maitreya, aguarda o momento de presidir sobre a nova ordem. Que nova ordem é essa? A nova ordem mundial, que está sendo formada. Então ele vai presidir um dia. Ele diz, creme, ele será, diz creme, uma combinação do Cristo que volta. Então, muitos estão esperando Jesus voltar. Mas diz que também esperados pelos cristãos, do Messias esperado pelos judeus. São os judeus também que estão esperando o Messias. E do Imam Mahdi, esperado pelos muçulmanos. E também Krishna, esperado pelos hinduístas. E o novo Buda, esperado pelos budistas. Então, esse ser, esse Nico que vai enganar essas pessoas, vai aparecer com todos os sinais e prodígio, né? Como diz a Bíblia em Tessalonicenses, já está, os próprios, né, ocultistas estão dizendo que ele vai aparecer. Confirmando o quê? Que está nas Escrituras. Então, eles estão se organizando e muitos deles nem lê a Bíblia, né? Nem lê a Bíblia, mas a Bíblia revela o que eles vão fazer. Você vê como conhece a Bíblia? Jesus disse que conhece a verdade e você vai ser livre. As coisas que estão acontecendo, o povo de Deus já é para estar sabendo. E a Bíblia fala em Apocalipse 9:11 que esse Nico tem, né, com algumas características. Lá em Tessalonicenses fala algo interessante, que às vezes a gente passa despercebido. Vamos ler aqui. Apocalipse 9:11 diz que e tinham sob o rei o anjo do abismo. Abismo, né, a terra, né, quando Deus disse que havia trevas sobre a face da terra, né, o abismo é chamado de abismo. Então a terra nós podemos entender aqui que é o abismo. E um anjo, né, Satanás é um anjo. E diz aqui que esse rei é um anjo do abismo. Aqui é o próprio Satanás. Em hebreu era o seu nome Abaddon. Abaddon é muito bem reconhecido na sociedade secreta, inclusive na maçonaria. Como Deus, né, dessa sociedade secreta é reconhecido como Abaddon. Mas interessante que Abaddon em grego é chamado Apolion. Interessante, né? Apolion. Quem é Apolo? Então, na Wikipédia mostra aqui que Abaddon em hebraico significa destruição. Por isso que a tradução aqui de 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, ó, diz aqui: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia. Apostasia é alguém que conheceu a Deus e depois se afastou da verdade. Não podemos dizer que os muçulmanos são esse homem do pecado, não é. Eles nunca se converteram a Deus e depois se apostataram. Quem apostatou é alguém que era cristão e depois abandonou o cristianismo. Então, aqui está dizendo que antes vai ter que vir essa apostasia. Alguém que conheceu o cristianismo e depois se afastou do cristianismo. E a Bíblia diz que se manifeste o homem do pecado, né? Ou o homem da iniquidade. E no original fala o filho da perdição. No original a palavra perdição é essa aqui, apoleia, que é a mesma palavra Abaddon em hebraico. E que é a mesma palavra Apolion em grego. É por isso que diz que Abaddon em hebraico significa destruição, perdição. Abaddon, também conhecido como Apolion. Por isso que traduziram aqui filho da perdição, mas no original é filho de Apoleia, o filho de Apolo. E a coisa muda. Vocês vão lá ver como a coisa muda. Então, no livro de Jó fala sobre isso, né? E no livro de Apocalipse 9:11. Então, diz que esse filho de Apolo, a tradução mais correta é essa, filho de Apolo, o qual ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer a Deus. Só que tem um detalhe. A palavra Apolo é o mesmo Deus Apolo. O Deus Apolo é o filho de Zeus. E o Deus Apolo é o filho do Sol. É o Deus Sol, Apolo. No Egito é o Osíris, né? Ou Ra, que é o Deus do Sol. Interessante. Então a Bíblia está dizendo que o filho do Sol, que é filho de Apolo, é filho do Sol, ele é que vai se levantar contra Deus e tudo que se adorar em relação a Deus, ele vai se assentar como Deus. Então, ele tem que ter títulos dizendo que é um ser como Deus, e no templo de Deus querendo parecer Deus. Interessante. Interessante que os papas, eles usam, né, nas cerimônias religiosas, eles usam uma hóstia, que é um sol.
E eles, né, ensinam as pessoas a guardar o dia do sol, que é o domingo. Eles também, né, trouxeram isso, né, do paganismo, não é da Bíblia, não é do cristianismo. E a Bíblia diz que esses poder, né, haveria um poder, que também está escrito em Apocalipse, que ia fazer isso. Então, o papado, né, o Papa também tem um título chamado Vicaris Filii Dei, que é filho substituto de Deus na Terra. Então, aqui também está relacionado com isso aqui, né, que ele quer ser adorado como Deus. Mas o interessante é que diz aqui que provavelmente, talvez o último Papa, ou em meio do fim, na época do fim, no tempo do fim, ou seja, no fim, diz aqui, né, Benjamin Creme e outros autores, outras pessoas, né, Peter Lemoussier, no livro Escrita do Armagedon, diz assim, ó, o Messias restaurado deve reaparecer no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, no momento de um grande terremoto. Por que ele diz? Porque Jesus disse que iria voltar por onde ele voltou, né? Jesus, né, subiu, né, aos céus, né, no Monte das Oliveiras. Então, diz aqui que esse Messias que vai vir, e esse Messias não é Jesus verdadeiro, é esse filho de Apolo aqui. Diz que ele vai se manifestar e vai reaparecer no Monte das Oliveiras. E diz mais aqui, ele deverá seguir até o monte do templo para ser entronizado, ungido e coroado no novo rei de Israel. Por isso que a gente entende que teve que surgir de novo, né, a nação de Israel em 1948. Então, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial aconteceram. Uma das razões foi para que surgisse novamente a nação de Israel. Porque diz aqui que ele vai ser entronizado, ungido e coroado novo rei de Israel. E interessante que muitos dos judeus estão esperando esse Messias para governar por 1000 anos. E pode ter certeza, não é Jesus verdadeiro. Não é o Salvador. É o falso Cristo. Aqui a Bíblia diz que ele é o anticristo. Esse é o filho de Apolo. É o Deus Sol. Ele também na Bíblia é chamado homem do pecado. E lá pelos povos, né, o Benjamin Creme diz que ele vai surgir dizendo que, né, tentando unificar todas as religiões, como nós vimos aqui antes. Ó. Todas as religiões. Ele vai ser o quê? Messias, né, dos cristãos, o Messias Cristo dos cristãos, Messias dos judeus, né, Imam Mahdi, né, dos muçulmanos, Krishna dos hinduístas e o novo Buda dos budistas. Vendo como as coisas estão tudo se encaixando? E aqui ainda diz mais, no decorrer de tudo isso, Lemousier fala, Jesus de Nazaré terá retornado. É o grande perigo, está aí. E a Terra também estará sendo visitada pelos extraterrestres, como suspeitávamos há tempos. Ó. Ó, os extraterrestres vão aparecer também. Quem são esses extraterrestres? São os anjos que vieram com Satanás da Terra. Vão se manifestar junto com ele, dizendo que são seres, né, que criaram a raça humana. Né? Aí eles vão citar, né, escrito dos Sumérios, vão citar, né, escrito do Egito, vão citar tudo. Vão tentar confirmar todas as divindades, né, que existiram no passado, Atlântida e tudo mais. E eles já estão fazendo isso aí. Já está ressurgindo de novo essa história dos extraterrestres, né? Civilizações galácticas, né? Federação Galáctica. Eu estou acompanhando isso aí. E está tudo se encaixando com o que Deus falou que vai acontecer na Bíblia. Mas Deus diz que isso aqui é a operação. Que operação é essa? Operação do erro. Por que é a operação do erro? Porque as pessoas não querem crer. Está revelado na Bíblia. E Deus diz que aqueles que não aceitam a revelação da Bíblia vão cair nesses enganos. Então tenha cuidado se você já não está fazendo parte disso. Então aqui, Jesus diz que aqueles que seguem a palavra estão protegidos. Ó. João 17, 14, 17 diz assim, deles tua palavra e o mundo os odiou porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Então, Deus nos dá a palavra dele e se a gente segue a palavra, uma hora também a gente passa a ser odiado. É por isso que todos os movimentos que estão acontecendo para tentar impedir a liberdade de expressão é para chegar, para tentar impedir a pregação do evangelho. Por isso que você vê que lugares onde o socialismo, né, já alcançou o poder, a China, a Coreia do Norte, né, Rússia, Cuba, Venezuela e vários outros lugares, né, Nicarágua,
O que é atacado? É o cristianismo. O que é tentado impedir de ser falado? O que está nas Escrituras. O que é tentado impedido, né, das pessoas, né, saber a verdade? Né? Aí é por isso que você tem que ter muito cuidado com o socialismo. O socialismo foi criado para combater o cristianismo. Karl Marx criou isso com a ideia de destruir o cristianismo. Se você estudar a fundo, você vai descobrir isso. Então é muito difícil você seguir a Deus, ser um cristão e seguir os movimentos baseados no socialismo, que são eles. Aí tem o comunismo, teve também, né, o nazismo, o fascismo e tem os regimes, né, das sociais-democracias. Estão espalhados em vários partidos, inclusive no Brasil, fazem parte disso. É só você estudar a fundo. João 16, de 12 a 3 diz: Ainda tenho muito que vos dizer. Eu não vou dizer tudo aqui para você também, não. Estou dando uma pista. Mas vós não podeis suportar agora. Talvez você também não queria ouvir essas verdades que eu estou te revelando. Eu vim dos movimentos de esquerda, mas hoje eu tenho plena certeza que os movimentos de esquerda são baseados no socialismo. E os movimentos de direita? Parte deles também são baseados no socialismo. Parte deles também. E, então tem que defender o quê? Defender o que a Bíblia diz que tem que defender. O que é? A liberdade de expressão, direito de vir, direito de propriedade, direito à vida, direito, né? São direitos naturais. É isso que tem que defender. Para que o evangelho continue sendo pregado. Então, mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito Santo é aquele Espírito da verdade, o Espírito Santo já veio, ele está aqui conosco. Nós estamos estudando a Bíblia e você está descobrindo muitas verdades que você não tinha descoberto ainda. Ele vos guiará em toda a verdade. Deus tem me guiado. Eu tive que sair de, né, todas essas concepções, né, desses movimentos socialistas, né, que eles tentam, né, alcançar os jovens. Eu fui jovem. Né? E a gente se envolve, né, com essas visões, pensando que o mundo, né, vai melhorar. Não, está só piorando. Quanto mais o socialismo alcança as pessoas, mais a situação está difícil. E no final, o cristianismo sempre é combatido. Então, diz o Espírito Santo que vai nos guiar em toda a verdade. Porque não vai falar de si mesmo, mas vai dizer tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Eu anunciei para vocês aqui muita coisa que vai acontecer. Lucas 4, de 5 a 8, revela algo importantíssimo. Diz que o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Talvez, hein, a forma da terra não seja a que nós pensamos. É que Satanás levou Jesus para um alto monte e desse monte ele mostrou para Jesus todos os reinos do mundo ao mesmo tempo. Numa forma de um globo, é complicado dizer que isso aconteceu. Eu não sei a forma da terra, mas temos que pensar bem se é de fato um globo. E Satanás disse o quê? Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória. Aí sabia que Jesus estava buscando salvar a raça humana. E ele disse que esses reinos tinham poder e glória. Porque a mim me foi entregue. Então, quem é que estava controlando esses reinos, esses poderes? Satanás. E foi entregue a ele por quem? Por Adão, infelizmente. Quando Adão aceita a tentação, come do fruto, ele passou o governo da terra para quem? Para Jesus, para Satanás. E ele diz, Satanás falou que foi entregue para ele e ele dá esse poder e essa glória para quem ele quer. Então ele continua com esse poder? Continua. Só vai perder quando? Quando Jesus voltar na segunda vinda. Ele tem uma guerra, que é a Batalha de Magedon, e ele perde a guerra. E ele, Satanás diz, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então, nas sociedades secretas, Satanás é adorado como o nome de vários deuses, né? Inclusive Abaddon, como Deus Sol, né? Em várias religiões, ele é adorado como essa divindade. E quem adora ele diz que ele pode dar poder e reino e glória. Então, tem muitas pessoas que têm poder que você não imagina. Como é que essa pessoa atinge esse poder? Satanás deu esse poder para ela. E quem não está com Deus
Quem está com Deus é difícil estar com não tem esses poderes. Sabe por quê? Porque Jesus respondeu e disse: vai-te para trás de mim, Satanás. Satanás significa adversário. Porque está escrito. Como é que nós vencemos a Satanás? A palavra de Deus. Está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirá. É o mandamento. Não terá outro Deus diante de mim. Então nós temos que entender, meus irmãos, que a vitória só vem como? Ela só vem com as Escrituras. E se nós permanecermos nela. E aqui diz mais, no livro Mente Clara, nós explica um pouco mais aqui essa batalha. Expulso do céu, Satanás estabeleceu seu reino neste mundo. Os homens tornaram-se tentadores dos semelhantes. Acariciaram os fortes corruptores sentimentos de Satanás. E exerce um poder dominante e coercivo. Então, aqui está dizendo que Satanás foi expulso do céu e ele estabeleceu o reino nesse mundo. É o que está escrito. E os homens passaram a torcer o quê? Tentar os semelhantes. E os sentimentos de Satanás, o quê? É um poder dominante e coercivo. Então, quem trabalha com coerção, tentando as pessoas, forçar as pessoas, né? A controlar o pensamento das pessoas, controlar a palavra das pessoas, controlar o direito de ir e vir das pessoas, o trabalho das pessoas, não está com Deus. Sob a influência desse sentimento, diz aqui, os homens ligam entre si. Então, Satanás está juntando as pessoas em grupos, formando o quê? Confederações. Existem inúmeras confederações, né? Não vou nem citar para vocês, só buscar. Em quem? Em sindicatos. Existem sindicatos hoje envolvidos, né, com poder no Brasil, fora do Brasil, em várias partes do mundo, sindicatos. E sociedades secretas. Existem sociedades secretas envolvidas com poder. Se tiver dúvida disso, né? É só que você não faz parte de nenhum deles. Eu não faço parte de nenhum deles, mas eu sei que eles controlam o poder. E esse poder vem estar com quem? Vem de Satanás. Então, muitas pessoas estão exercendo poder aí, mas quem está por detrás, nas sombras, né? Por detrás das cortinas, é Satanás. E Provérbios 16, 25 diz aqui, ó, a gente tem que ter muito cuidado. Há um caminho que parece direito ao homem. Às vezes a gente pensa que está no caminho, está prosperando, está enricando, né? Está com muitas mulheres, ou homens, vice-versa, né? Está com poder, né? Tem exercendo poder, mas tem que ter muito cuidado. E há caminho que parece direito para você, mas no fim vai te levar à morte. E morte eterna. No final, você vai para a perdição. Salmo 139, 24 diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Eu recomendo você fazer essa oração. Eu estou fazendo. Senhor, vê se há um caminho mau em mim e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Eu oro para que você também faça essa oração. Salmo 25, 8 diz: bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Ó, Deus vai ensinar a nós o caminho. Não falei que tinha esperança? Não importa onde você se encontra, em qual situação você se encontra, onde se você está preso já aos poderes das trevas, você pode buscar a Deus, que Deus, né, ele é bom e reto e vai te ensinar o caminho. Já está te ensinando aqui, as Escrituras. Lamentações 3, 4, 40 diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. Então, esquadrinhe sua vida, vê que trilha que você está caminhando. É para o céu ou é para a perdição? Volte para Deus. Juízes 21, 25 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não siga esse caminho e fazer aquilo que parece reto aos seus próprios olhos. Só existe dois caminhos: salvação ou da perdição. Pedro diz aqui em 2 Pedro 2, né, de 12 a 15. Mas tem pessoas que são como animais irracionais, Pedro disse, que seguem a natureza, seus próprios instintos, feitos para serem presos. Satanás prende as pessoas. E mortos, blasfemando do que não entendem. As pessoas passam a blasfemar. O que é blasfemar? Falar mal de Deus, das coisas sagradas. Perecerão na sua própria corrupção, ou seja, eles, no próprio erro deles, vão perecer. Recebendo o galardão da injustiça, ou seja, no final, devido à injustiça, eles recebem
recompensa, que é o quê? A perdição. Porque tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, ou seja, Deus não está falando nas coisas boas, aqui é nas coisas corrompidas, pervertidas. Nodas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos. Eles estão seguindo os enganos. Quando se bancanteiam convosco, pode estar até no nosso meio, pode ser até conhecido, ou pode ser até você, outro. Eu não estou fazendo mais parte disso, não. Não estou mais banqueteando, não. Tendo os olhos cheios de adultério. Então, Satanás conduz as pessoas para desobedecer os mandamentos dele. Não cessando de pecar, ou seja, continuam pecando e ensinando os outros. Engodando as almas inconstantes. Então, as pessoas que estão em dúvidas, indecisas, né? Não estão sendo guiadas pela luz, né? Estão indo em direção às trevas. Eles estão enganando essas pessoas. Tendo o coração exercitado na avareza. A avareza aqui, a cobiça, que é só para si. A Bíblia diz aqui que são filhos de maldição, não sob maldição. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho. Balaão sabia que era verdade, sabia. Ele era profeta de Deus, mas mesmo assim ele queria lucrar, né? Mesmo, né? Queria lucrar, ganhar, barganhar com Deus. Diz que amou o prêmio da injustiça. Balaão não está na eternidade, não vai estar na eternidade. Não foi salvo. E aqui, Salmo 37:5 dá um conselho para mim e para você. Eu nunca esqueço desse salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não é fácil. A gente está com tanta crise, tantos problemas, que a gente, não, eu vou tentar resolver. Não, Deus está dizendo, entrega. Entrega teu caminho ao Senhor. E nele. E ele fará. Fará o quê? Vai te libertar. Vai te guiar. Vai te transformar. Vai te salvar. Você aceita? Eu aceitei. Para mim não é fácil falar isso aqui, não. Mas eu aceitei. Segundo Coríntios 4:3-6 diz que nós temos uma batalha que está acontecendo. E diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, é porque ele está. Ele não está encoberto para você, não. Deus não quer que você. Nos quais o Deus deste século, em minúsculos, mas é o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos. Tem cegado as pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Qual é a luz do evangelho? As Escrituras. Que é a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Jesus. E imagem, meus irmãos, no original, sabe o que é? Núcleo, caráter. É o núcleo de Deus. Não é a imagem que eu vejo no espelho, não. Né? É isso que está sendo dito. Imagem é dizendo que é o núcleo de Deus, é o próprio Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Jesus. E quem ele é? Ele é o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Estamos aqui fazendo nossa causa de Jesus, por causa de você. Porque Deus que disse das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nós. Deus resplandeceu no meu. E Ele quer resplandecer no seu. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de quem, meus irmãos? De Jesus. Então, toda a Bíblia conduz a gente para Jesus, meus irmãos. Nós reconhecemos quem é Jesus, quem ele é o Messias, quem ele é o Salvador, quem ele é o Redentor e quem ele é Deus, o Criador. Por isso que Romanos 12:1-2 diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício. Por que o corpo tem que ser sacrificado? Porque nossos corpos são levados a desobedecer a Deus. A natureza pecaminosa, Satanás usa para a gente desobedecer. O corpo adora a Deus ou não adora a Deus. É o nosso corpo que nós adoramos a Deus ou deixamos de adorar. Então nós temos que nossos corpos ser um sacrifício vivo, santo e agradável, que vai ser de fato o verdadeiro culto
Sabe o que é culto? É isso. Nosso culto racional, ou seja, com a mente. Com a mente, sua mente você escolhe adorar a Deus. Com sua mente você escolhe servir a Deus. E seu corpo obedece. Não sede conformados com este mundo, meus irmãos. Não se conforme com sistemas políticos, com sistemas religiosos falsos. Siga Deus, siga a Bíblia. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Defenda a verdade. Defenda a liberdade. Defenda o direito à vida. Defenda o direito de vida herente. Defenda o direito de propriedade. Foi Deus que deu, não foi um país. Não foi a nação. Não foi a Constituição que deu isso para você. Foi Deus que te deu. Então, aqui diz a passagem muito importante do serviço cristão. Esse vídeo eu recomendo você encaminhar para outras pessoas. São poucos estudos que é o primeiro que eu estou falando. Mas eu recomendo você encaminhar esse estudo aqui para outras pessoas, seus amigos. O mundo é um teatro. Os atores e são seus habitantes. O mundo é um teatro. A gente às vezes pensa que não está no teatro. Estamos. Todos nós somos atores. Estamos fazendo um papel. Que papel é esse? Todo mundo está se preparando para fazer sua parte no grande drama. Graças a Deus, Deus já me revelou com a minha parte. Mas diz aqui que tem um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Que drama é esse? Satanás se apresentando como Cristo. Tá vendo? O pessoal da nova era, o pessoal das várias religiões estão esperando a vinda desse Messias falso. E quem é ele? É Satanás. De que forma? Na forma humana. Dizendo que é quem? Jesus Cristo. Imagina, perigo. E vai operar com todo engano. Ele já está operando, sabe onde? Ele está trabalhando para fazer isso. Com todo engano de injustiça naqueles que estão unidos em sociedade secreta. Então, tem muitas pessoas fazendo parte da sociedade secreta, que alguns dizem que é discreta, não, é secreta mesmo. E quando você chega nas alturas mais elevadas do poder, né, você descobre que é Satanás que está conduzindo essa sociedade. Mas você está com poder, está com riqueza, está com isso, está com aquilo, às vezes é difícil, né, você sair. Mas tenha cuidado. Satanás que está conduzindo. E ele está preparando o mundo para voltar e trazer esse grande engano. E a Bíblia diz que ele é o quê? É o filho da perdição. Ele é o Deus Sol, o filho do Sol. Vai ensinar as pessoas a guardar um dia errado, que é o domingo. Não vai ser o sábado. Vai ensinar as pessoas a dizer que a lei mudou. Os 10 mandamentos mudaram. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Deus quer que nós sigamos a verdade. E Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Como é que a gente estressa o Espírito Santo? O Espírito Santo vem nos guiar em toda a verdade. Se você rejeita a verdade, você está fazendo o quê com o Espírito Santo? Você está deixando ele triste. Eu espero que nós não rejeitemos a verdade. Testemunho Seleto diz o quê? Devemos empregar agora toda a capacidade que nos foi confiada. É por isso que eu estou falando aqui para você. Deus me deu muita capacidade. Estou trazendo. No sentido de transmitir para o mundo a grande mensagem de advertência. Nessa obra, cumpre-nos preservar a individualidade. Ó, como é que eu preservo a individualidade? Sem a liberdade de expressão, eu não consigo preservar. Sem a liberdade, né, de culto, eu não consigo preservar. Sem a liberdade, né, direito de ir e vir, direito de propriedade, né, direito à vida. São direitos que deu Deus. É muito complicado você preservar a sua individualidade. Não nos devemos associar à sociedade secreta. Se você faz parte de alguma, saia. Saia. Nem a sindicato trabalhista. Eu não faço parte de sindicato de professor. Eu sou professor, mas não faço parte. Eu já sabia disso aqui, ó. Eu já sei disso há muito tempo. Não faço parte do sindicato trabalhista. Porque os sindicatos estão sendo conduzidos por quem? Por detrás das cortinas, quem está conduzindo? Satanás. Através da sociedade secreta. E aqui diz H.G. Wells, bem famoso, ó, no livro da Nova Ordem, 1939, ele fala assim:
quando a luta parecer caminhar definitivamente para rumo à democracia social mundial, então a nova ordem mundial vai ser o quê? Uma democracia social. E democracia social? Socialismo. A tentativa de implantar o socialismo está muito forte. Diz que ainda poderão haver grandes atrasos, desapontamentos, antes que ela se torne um sistema mundial eficiente e beneficente. Então, tem pessoas gastando milhões para que as pessoas aceitem o socialismo como algo bom. Diz que um número incontável de pessoas vai odiar a nova ordem mundial. Muitos já estão entendendo que a nova ordem mundial vai tornar escravo. E morrerá protestando com ela. Morra. Então, a gente pode morrer por isso. Mas o importante é morrer com Jesus. Porque se nós morrermos com Jesus, Jesus vai nos ressuscitar para ter vida. E se você está defendendo a verdade, Jesus vai dizer: filho, foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. 1 Timóteo 4,16 diz aqui para mim e para você: tem cuidado de ti mesmo, meu irmão, ou minha irmã, e da doutrina, que a doutrina é a palavra de Deus. Vela por ela. Persevera nessas coisas. É o que eu estou fazendo aqui. Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu desejo a ti já um bom fim de semana. E já desejo também a ti um feliz sábado e teus familiares. Graça e paz de Deus para ti.